quer ouvir a voz de Deus nessa noite? Abra sua Bíblia comigo na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 14. Parece que está presente também a autoridade máxima da cidade, que é o prefeito, o doutor Adib. Onde está o prefeito? É o senhor, excelência. Bem-vindo. O senhor também, o senhor é a cara do Ronaldo Caiado, rapaz. Vocês são parentes, não? Amigos, né? Deve ser cara de goiano, né? Todo goiano assim. Deus abençoe o senhor, obrigado. Imagina os muitos afazeres que o senhor teve e mesmo assim tirou um tempo para vir aqui honrar essa igreja. Que Deus abençoe muito o senhor, viu? Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Versículo 14 do mesmo livro. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento ele fica sem fruto. Amém, igreja? Eu vou ler de novo o verso 14 para você memorizar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Amém? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém aí. Isso, aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e mais uma vez, esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor enviará do alto dos céus. Pai, os que vieram tristes começaram a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de catalão. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Eu estou sentindo um vento soprando aqui. Será que é aquele ventilador lá? Ou é ar? Tem ar? Cadê o ar? Tem como desligar ele para mim? Senão eu vou ficar sem voz, porque ele vem bem aqui em cima de mim. Eu estava achando que era o diabo soprando em mim, né? É um culto pentecostal. Eu sentindo um gelo, não estou enxergando nada. Eu achei que era aquele ventilador. E é um ar-condicionado. Pronto. O sonoplastia está onde? Para eu conhecer. Aí você, tudo bem? Qual o seu nome? Alisson. Você é casado? Então você capricha no som.
porque senão eu faço uma oração daquelas, vai ser o primeiro padre da Assembleia de Deus de Catalão. É brincadeira, foi só falar, ele já me deu som aqui. Desespero, né? Medo de ficar solteiro. Valeu, Alisson, obrigado. E uma salva de palmas pela vida do Alisson. Graças a Deus. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos estão aqui nessa noite que nunca falaram em línguas estranhas? Levante a mão para eu te conhecer. Sem constrangimento, sem medo. Aí você fica com a mão para baixo, passa por mentiroso. Abaixa a mão, vou perguntar de novo. Quem não é batizado com o Espírito Santo e não fala em línguas, levante a mão para eu ver. Aí eu dobrou o número de pessoas. Amém. Era só para eu ter um conhecimento. Quando eu estava chegando aqui, eu vi um grupo de pessoas lá fora assistindo o culto pelo um telão. Vamos ver se o som está chegando lá fora. Só você que está assistindo pelo telão aí fora, ou você que está do lado de fora da igreja, dê um grito de glória a Deus. Pronto. A gente sempre esquece do povão lá fora, né? O fogo vai descer rasteiro e vai pegar você aí fora também nessa noite. Me acompanha nessa noite pastor Roberto Marinho, que já foi apresentado aqui. O Roberto morava nos Estados Unidos e era músico do pastor Benny Hinn. E aí ele veio para o Brasil trabalhar com o pastor Benny Hinn, né? Sou eu, né? O Roberto está lutando com aquela garota ali, que eu já falei para ela, ora mais, Esther, né? Quem sabe nesses dias Deus abra os olhos dela de verdade. Brincadeira, Esther. Dr. Lucas é advogado, é meu assessor, trabalha comigo ali em Brasília e resolveu vir hoje aqui conosco, né? Todo culto que ele vai comigo, ele vai de terno e gravata. Hoje que nós viemos numa Assembleia de Deus raiz, ele vem de camiseta. Você me envergonha, Lucas. Se eu fosse o senhor, eu fazia ele descer, sentar lá embaixo, tá? Só Jesus na causa. Roberto, mude a música para mim. Olhe para o seu irmão e pergunte a ele, está pronto? Pergunte ao seu irmão que perguntou para você, está pronto? Para quê? Diga, para uma grande viagem. Só que é uma viagem só de ida para dentro do coração de Deus esta noite. Só quem quer vir nessa viagem dá mais um grito daquele tamanho. Amém. O texto que eu li nesta noite não é um daqueles textos que comumente você vai ler, ou vai ver, ou ouvir alguém pregar. O texto dessa noite é uma revelação. E Jesus pediu para que eu trouxesse esta revelação para a igreja nessa noite. O capítulo 14 da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios é um capítulo de ensinamento profético. Diga comigo, ensinamento profético. Neste ensinamento, o apóstolo São Paulo, ele está não doutrinando a igreja de Corinto, mas ele está trazendo à memória da igreja de Corinto todos os ensinamentos que ele já havia dado àquela linda igreja. Os crentes que estudam a Bíblia devem se lembrar que a carta aos Coríntios foi escrita 20 anos depois que a igreja estava fundada e alicerçada. Muitas pessoas pensam que a carta aos Coríntios era uma pregação de Paulo feita por aqueles dias, e não era, pastor Dedimar. Paulo plantou aquela igreja lá na Grécia e viajou, porque Paulo não era pastor de igreja, Paulo era um missionário, era um apóstolo. Ele ia, abria o caminho, ia lá, arrancava o toco e plantava o reino. E quando a igreja começava a respirar ares de liberdade e de independência, ele levantava voo para uma outra cidade. Raramente Paulo voltava em uma cidade, porque o mundo naquele tempo era vazio do cristianismo. E ele é o maior de todos os missionários do Novo Testamento, ao lado do nosso Salvador Jesus Cristo. A Paulo foi revelado o evangelho da incircuncisão. É ele quem diz isso, num debate que ele teve com Pedro, lá na carta aos Gálatas. Paulo diz, Pedro, você tem que entender que para você Jesus deu o evangelho da circuncisão, e para mim o evangelho da incircuncisão. Paulo estava dizendo, Jesus te levantou, Pedro, para você pregar para os judeus, e esses precisam ser circuncidados. E Jesus me levantou
para pregar para os gentios. E a palavra gentil não tem nada a ver com gentileza. A palavra gentil tem a ver com bárbaros, com pagãos. E Paulo vai dizer: e Jesus me mandou pregar para um outro povo que tem uma cultura diferente da nossa, e por terem uma cultura diferente da nossa, eles precisam ser tratados de maneira diferente. Por isso, eles não precisam passar pela circuncisão do prepúcio, mas sim pela circuncisão do coração. E Paulo levou o evangelho em lugares que nenhum judeu jamais teria coragem de levar. Nós somos frutos dos ensinamentos do apóstolo São Paulo. Nós, para os judeus, somos esses gentios, os bárbaros, ex-pagãos, e agora homens e mulheres que têm o nome escrito no livro da vida do céu. Paulo, quando entra na Grécia e vai pregar para gregos, e eu enfatizo isso, ele vai pregar para o povo mais difícil do seu tempo. Já havia naquele tempo os africanos, já haviam os asiáticos, já haviam os orientais, já haviam os europeus. Então é na Europa que Paulo vai firmar o seu ministério. E ao invés de ele pregar em qualquer país da Europa, como ele passou, por exemplo, pela Itália, pela Espanha, ele resolve pregar para os gregos. Diga comigo, gregos. E você deve estar se perguntando: por que o senhor está enfatizando tanto falar sobre os gregos? Porque os gregos eram diferenciados em todos os aspectos do mundo. Os gregos eram bonitos, os gregos eram ricos, os gregos eram inteligentes e os gregos eram místicos. 4 categorias que raramente você vai encontrar em uma só pessoa. Quando eu digo que eles eram bonitos, é com base na história. Até hoje, quando passa um homem muito bonito na rua, a mulherada se aflora e grita: lá vai um Deus grego. Por que Deus grego? Porque os gregos eram belos, tinham uma anatomia diferente. Os gregos tinham paixão pelo corpo humano. São eles que inventam o esporte. São eles que inventam a tal das Olimpíadas. As Olimpíadas vêm da palavra Olimpo, e Olimpo era um monte onde ficavam, segundo eles, a mitologia, o panteão dos deuses gregos. Foram os gregos que inventaram essa história de academia, que era chamado naquele tempo de templos do corpo. Eles inventam o fisiculturismo. Eles inventam a maioria dos esportes que nós conhecemos hoje. São os gregos que inventam a medicina. A medicina é criada por Hipócrates, que mais tarde vai ser aperfeiçoada pelos egípcios. Há um homem que caminhou ao lado de Paulo, que vai deixar para nós 2 livros na Bíblia Sagrada. O livro de Atos dos Apóstolos, e o outro, o Evangelho segundo escreveu São Lucas. Lucas não era judeu, Lucas era grego. Na carta aos Filipenses, se não me falha a memória, Paulo diz: está comigo o médico Lucas. Lucas era grego e era médico, porque a medicina foi criada e inventada pelos gregos. E olha só, e é o evangelho de Lucas que traz o maior número de milagres de todos os outros evangelhos. Sabiam disso? Cada evangelista apontou para o lado, Lucas apontou para os milagres. E Lucas enfatiza chamando Jesus de filho do homem. Homem perfeito. Porque os gregos tinham paixão pelo corpo físico. E por que Lucas fala de muitos milagres? Porque ele era médico. Quando ele voltou para fazer uma biografia de Jesus, ele gostava de ouvir tudo, mas quando alguém falava em cura, ele anotava na hora. Porque ele, como médico, não podia curar tudo, mas o médico dos médicos, por onde passava, a todos curava. Olha que interessante é a Bíblia Sagrada. E Paulo então vai pregar para esses gregos que são bonitos. Não bastasse ser bonitos, são inteligentes. Diga comigo, inteligentes. Foram eles que inventaram a tal da filosofia. Diga comigo, filosofia. Palavra bonita, né? Os nossos filhos detestam e odeiam, principalmente quando estão na escola. Lembro-me que um dia eu estava num plenário lá em Brasília, e mexendo no meu celular, chegou uma mensagem da minha filha mais velha. E ela quase não manda mensagem. Também quando manda é só BO, né? Conhece BO? Boletim de ocorrência, é problema. Quando eu vi a mensagem da minha filha, eu falei: Jesus, me ajuda. Sentei, falei: lá vem bomba. Quando eu abri o celular, estava lá assim: pai, me socorre, eu não consigo interpretar esse texto e tenho que apresentar uma prova aqui na faculdade. E aí eu me senti um super-homem também, né?
Porque uma filha nova procurar um pai que era cortador de cana-de-açúcar, apanhava laranja, algodão e café, pedi para ele ajudar a interpretar um texto. Eu fiquei feliz. Aí eu comecei a ler o texto. Eu li a primeira frase, a segunda frase, a terceira frase, voltei na primeira de novo, li de novo, eu voltei umas 4 vezes, porque eu não entendia bolhufas do que a pessoa tinha escrito. Aí eu rolei para baixo para saber quem tinha escrito o texto. Estava lá, Platão. O infeliz do Platão viveu milhares de anos antes de nós, viveu milhares de anos antes de Jesus. E o cidadão ficava filosofando, pensando na vida. Ele olhava para o céu e ficava perguntando as coisas. Tudo que ele via, ele tinha uma curiosidade. Daí a palavra filosofia, uma palavra, na verdade 2 palavras em latim juntas, philos e sofia. Filosofia, philos, amor, amante, namorado, sofia, inteligente ou inteligência. O que é filosofia? É aquele que ama a sabedoria, que é namorado do conhecimento. Eles inventaram a dialética, e eu só falei de Platão. Imagina se eu falasse sobre Sócrates e Aristóteles e outros mais. Paulo não vai pregar para um povo chucro, ignorante e burro. Paulo vai pregar para pessoas que têm QI, que têm inteligência, pessoas que questionam. Uma coisa é você pregar para uma pessoa que não sabe nada, ela só falar sim senhor, sim senhor, sim senhora. Outra coisa é você falar e a pessoa falar por quê? E você dá uma refutação e diz assim, mas tem o outro lado. Esse era o povo para quem Paulo foi pregar. Não bastassem ser bonitos e ser inteligentes, eram ricos. A cidade de Éfeso, nós temos uma carta aos Efésios na Bíblia, era a cidade portuária mais próspera do seu tempo. Ela chegou a ganhar lá das bacias do rio Nilo, do Egito antigo. Por quê? Porque ela ficava num ponto geograficamente falando tão importante, que todas as pessoas que queriam fazer vendas para outros países eram obrigadas a parar ali, porque ela ficava num ponto estratégico geograficamente falando, onde as pessoas paravam para abastecer os seus motores. E os motores dos barcos naquela época eram feitos à mão de obra de escravos que iam remando. Então paravam para alimentar, para comprar comida, etc. e tal. E isso fez com que a Grécia ficasse rica, extremamente milionária. Atenas era capital intelectual, mas Éfeso era capital financeira. Em baixa temporada, 500 mil habitantes. Em alta temporada, 1 milhão de habitantes. Eu estou falando isso há 2000 anos atrás. Pense na pujança e na potência desse povo. Eram ricos, e não bastasse isso, eram místicos. Pergunte por quê? Eles tinham um céu que era só deles. Ficava ali, nas montanhas que cercam a Grécia, no Monte Olimpo. E eles tinham uma tríade de deuses que dominavam o mundo, segundo eles: Zeus, Poseidon e Hades. Deuses que de vez em quando ficavam entediados lá no céu deles, desciam na terra, se metamorfoseavam em homem e namoravam as moças, e as moças engravidavam, e nasciam seres que eles chamavam de semideuses. Claro que tudo isso é mitologia, tudo isso é lenda, mas houve um tempo em que eles acreditavam em lenda. Hollywood até hoje ama essas lendas. De vez em quando aparece um filme de Hércules. A própria Mulher Maravilha, filha de Tamísia com o deus grego Zeus, o Minotauro. As histórias que nós crescemos vendo, todas elas baseadas na mitologia dos gregos. Os gregos tinham um deus para cada coisa. Paulo, quando entrou em Atenas, logo na entrada ele se deparou com a imagem de Zeus, 10 metros de altura a estátua, toda de ouro maciço. Um Deus que tinha um peito avantajado, uma barriga de tanquinho, igual a barriga do pastor Dedimar, igualzinho, fabricada assim nas academias, com aquela camisa aberta, um raio na mão, um queixo quadrado bem viril, embaixo escrito Zeus, Deus dos deuses, e embaixo sacrifícios para ele. Era para assustar qualquer pregoeiro, qualquer pregador de qualquer religião que fosse. Quando se deparasse com aquele Deus, aquele tamanho, era para a pessoa ir embora. Mas o nanico Paulo entrou na Grécia, passou por Zeus e foi em frente. Encontrou a estátua de Hades. Hades era a personificação da morte, uma foice na mão, e embaixo escrito Hades, rei dos mortos, e sacrifícios para ele. Era para a pessoa, se não tivesse medo de Zeus, que era todo bonitão, ter medo de Hades, que tinha cara de monstro. Mas Paulo passou por Hades.
Caminhou mais um pouquinho, encontrou a imagem de Poseidon, uma espécie de pai da Pequena Sereia, que você levou sua filha para assistir lá no cinema, né? Meio homem, meio peixe. O grande Triton, aquele que cuidava das águas de todos os mares. E nem o tridente de Triton assustou Paulo. Paulo passou por ele. Paulo passou por todos os deuses da Grécia, de Diana, Afrodite, Hera, Hermes, Teseu, todos eles, até que ele chegou no último altar de Atenas. E o altar não tinha imagem nenhuma, mas tinha sacrifício. Aí Paulo foi ver para quem era aquele sacrifício. Estava escrito assim: ao Deus invisível.